Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão, né? No vídeo de mais cedo, a gente comentou aí, né, que o Vasco estaria interessado na contratação do zagueiro Kaique Rocha, que pertence à Sampdoria, lá do futebol italiano, estava aqui emprestado ao Internacional, jogou esse último campeonato brasileiro, e a gente quer trazer aqui a informação aí do jornalista Lucas Colar, que cobre o Internacional, para falar aí sobre essa situação, porque o próprio empresário do jogador disse sim que o Vasco fez o contato aí com o atleta para contar com ele nesse ano, família vascaína. Falar também aí da renovação do Thiago, o Vasco interessado no Natan também, jogador que disputou o último campeonato brasileiro aí pelo Fluminense, pertence ao Atlético Mineiro, né? Mais um jogador que surge nessa função aí, a gente espera que o Vasco acerte com o Franco Fagundes, mas o Vasco também de olho no Natan, vamos comentar sobre isso aí também, família vascaína. Mas antes, o negócio é o seguinte, Andrei, né, fez exames médicos lá no Chelsea, né, e o Vasco sempre tá surgindo aí algum nome para substituir o Andrei Santos. Já falamos aqui do Zanocelo, já comentamos sobre o Hércules do Fortaleza, o Leonaldo da Ponte Preta, e aí surgiu mais um nome aí, família vascaína do mercado sul-americano, né? Joga no Huracan da Argentina. O nome dele é Santiago Reze. Deve ser que dessa forma que pronuncia aí o nome do atleta, família vascaína. É um jogador jovem aí de 21 anos, né? Volante. Mais um nome que surge desse mercado sul-americano. E aí é mais um jogador que a gente não conhece. A família vascaína deve ter talento, deve estar sendo monitorado aí pelos scouts do Vasco, da 777, né? Mas é mais um nome aí jovem, né? E aí é o que a gente comentou também aqui no vídeo de mais cedo, né? O Vasco está trazendo muitos jogadores desse mercado sul-americano aí, que podem também não se adaptar, podem sentir, porque o futebol brasileiro é o mais competitivo, é o mais qualificado, sem sombra de dúvida aqui dos países sul-americanos, mas é mais um jogador aí que o Vasco tá monitorando. Inclusive tá aí para anunciar mais dois, né, família vascaína, que se trata aí do Pumita Rodrigues, né, e o Luca Orediano. A gente tem a imagem aí do Luca Orediano fazendo os exames médicos e o Pumita Rodrigues, né, através aí das suas redes sociais já se despediu do Nacional. Então são dois jogadores que o Vasco vai contar aí para esse ano. Já montou aí o seu lado direito, né, lateral direito aqui o Pumita Rodrigues e o Luca Orediano, que deve jogar aqui perninha canhota, perna contrária aí, jogando pelo lado direito. Agora é o que nos resta, a família vascaína, é torcer para que esses dois jogadores possam mostrar todo o seu potencial aí e o Vasco, ajudar o Vasco a ser competitivo em 2023. Falar também agora da renovação aí do Thiago Rodrigues, na família vascaína. A gente viu a informação até mais cedo que o Thiago foi no consulado, né? Deve ter visto aí a questão do visto para participar desses jogos amistosos. E eu já falei, pô, se o cara foi ver essa situação aí para participar desses dois jogos amistosos, é porque ele vai permanecer aí esse ano no Vasco. E aí surgiu a informação que o Thiago renovou o seu contrato até o final de 2023. Cara, eu gosto sim, sei que tem muita gente que ficou com raiva do Thiago, eu mesmo fiquei em algumas falhas que ele teve ao longo aí da Série B, mas a gente tem que destacar que ele foi fundamental no nosso acesso, e eu acho que é uma maneira também de coroar aí o Thiago, porque na minha opinião, já falei isso aqui diversas vezes, foi o principal jogador do Vasco nessa Série B, então estou muito feliz aí com a renovação. Tomara que ele possa cuidar mais da parte física, do peso, porque eu acho que em algum momento, se o Vasco precisar do Thiago, eu acho que o Thiago vai entregar assim, então estou feliz aí, família vascaína, com essa renovação do Thiago. Outra função, a gente vem comentando aqui, né, família vascaína, as três funções que o Vasco precisa correr atrás aí, que é goleiro, né, um volante e o meia armador. O Vasco parece estar em negociações aí em vias de fato, está tentando a contratação do Franco Fagundes, jogador também que pertence aí ao Nacional do Uruguai, já contratou o Pumita Rodrigues, está tentando o Franco Fagundes também. Mas o Vasco aí surge a informação que está olhando um outro jogador também, que é o Natan, né, que disputou o último campeonato brasileiro aí pelo Fluminense, né, teve uma grande passagem pelo Atlético Mineiro, né, um jogador que estava se destacando muito bem mesmo, se machucou, acabou ali contundido e não conseguiu voltar, não conseguiu retomar aquele bom momento, tanto que foi emprestado aí
pro Fluminense. E no Fluminense, a gente fica falando aqui, né, que não conhece os jogadores sul-americanos porque não tem tempo de acompanhar, mas aí o Natan, muito pelo contrário, né, jogador que joga aqui no Fluminense, um rival aqui carioca, e aí a gente está sempre acompanhando, assistir diversos jogos aí do Fluminense, dando aquela secada, e aí tive a oportunidade de acompanhar o Natan. O Fernando Diniz deu várias oportunidades, mas eu nunca vi o Natan fazer uma grande partida no Fluminense. Achei um jogador que tecnicamente não conseguiu desenvolver o seu jogo, fisicamente é um jogador que me pareceu bem lento, com pouca intensidade, então nesse momento, cara, eu olho pro Natan e não vejo como um bom reforço. Agora, se você pegar aquele breve momento que ele viveu lá no Atlético Mineiro, fez grandes partidas lá, eu não sei qual Natan esperar, família vascaína, mas é mais um nome aí que surge no radar do Vasco para essa função de meio armador, já que essa negociação aí com o Franco Fagundes deve ser complicada, difícil, porque devem envolver aí um bom papel colorido, né, família vascaína? E pra tá finalizando o nosso vídeo, né, vamos trazer aqui o jornalista Lucas Colar, que sempre tá lá cobrindo o Internacional. Na verdade, ele só fala do Internacional e trouxe aí essas informações para nós aí sobre o zagueiro Kaique Rocha, família vascaína. Vamos acompanhar, depois a gente comenta um pouco. Se liga só. E a principal notícia foi mais uma saída. Eu estou falando de Kaique Rocha, zagueiro que disputou cerca de 20 jogos pelo Inter na temporada passada, mas que havia sido contratado em 2021. Pra gente contextualizar o negócio, o Kaique Rocha foi contratado junto à Sampdoria no contrato de empréstimo com opção de compra, ou seja, ele poderia ser adquirido agora, em junho, julho, quando encerrava o empréstimo de 2 temporadas, por cerca de 1 milhão de euros, se a gente for arredondar o valor que ele poderia ser adquirido. O Inter até pensou nessa possibilidade e eu trouxe aqui pra vocês qual era a ideia do Inter com o Kaique. O Kaique Rocha era visto como um zagueiro jovem, que tinha um potencial de evolução, que fez bons jogos em alguns momentos, fez jogos ruins em outros momentos e por isso, né, oscilou bastante. Tanto é que desde a chegada do Mano Menezes, ele joga muito pouco. Ele jogou alguns jogos, né? Lembro de jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, o jogo contra o Atlético Paranaense, empate em 0-0 na Arena da Baixada, e a última partida foi contra a equipe do Fortaleza, naquele vexame. O Inter toma 3-0 na véspera do jogo do Melgar e acaba, né, criando um ambiente ruim para si mesmo. Então, desde lá, o Kaique Rocha não entrou mais em campo. Esse jogo aconteceu em agosto, no dia 8 ou 7 de agosto agora, não vou me lembrar direito. Mas ele não jogou mais, então vamos lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu poderia ainda pegar o resto de agosto. Então, 4 meses e meio que ele não entra em campo. Então, é uma prova de que ele já estava fora dos planos e, enquanto isso, ele viu o Inter renovar o contrato com o Gabriel Mercado, o Kaique viu o Inter renovar com o Rodrigo Moledo, contratar o Mário Fernandes, que pode jogar como zagueiro também, e dentro dessa possibilidade, né, o empresário dele, que é o André Cury, ligou para o Inter e perguntou: olha, qual é o plano de vocês pro Kaique nesse ano? Ah, não vai jogar tanto, porque tem muita gente na frente dele. Vitão, Mercado, Moledo, Mário Fernandes, o próprio Igor Gomes pode aparecer como um zagueiro. Foi promovido o Felipe Mota, então ele estaria ali, né, entre quarta, quinta, talvez sexta opção do setor defensivo. E com isso foi proposto, né, por parte do jogador, a rescisão antecipada do empréstimo junto à Sampdoria. Então assim, Kaique Rocha, vendo que não ia jogar, pediu a liberação para tentar se encaixar em outro clube neste começo de janela. E o clube mais provável é o Vasco da Gama, que é comandado neste momento pelo Paulo Brax, executivo que trouxe o Kaique Rocha de volta ao Brasil para jogar no Inter em 2021. Então o Vasco, atrás de zagueiros, pode firmar esta contratação. Como eu disse, né, o Inter entendeu, né, que ele não ia jogar este ano, que seria, né, algo muito mais para compor grupo, e aí entendeu também que era o momento dele sair. Tá aí, família vascaína, informações importantes, né? Porque deve ser dessa maneira aí que a 777, junto com o Paulo Brax, vai conduzir o negócio, tentar a contratação junto aí a Sampdoria por empréstimo, e ao final do empréstimo, se o jogador atingir algumas metas, o Vasco efetuar a compra, né? É um jogador que o Paulo Brax levou para jogar lá no Internacional, mas aí tá o ponto, família vascaína, que me preocupa. Não sei vocês, é um setor do campo que eu venho falando aqui que o Vasco deveria qualificar muito bem. Se você pegar os anos que o Vasco caiu, sempre teve sistemas defensivos bem fragilizados, bem ruins, então o Vasco tem que montar um sistema defensivo bom, né, para que a gente possa caminhar bem aí no Campeonato Brasileiro. E aí quando você olha para as contratações, você vê o Barbieri indicar o Bambu, que mal jogou no Corinthians, foi muito mal quando teve
a oportunidade não rendeu. E aí você olha também para o Paulo Brax trazendo aí o Kaique Rocha, que apesar de eu ter visto aí algumas análises e falar que o jogador é interessante, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, tem boa saída de bola, apesar da altura de 1,95 m na análise que eu vi, falam que é um zagueiro rápido e bom na bola aérea também, que deve ser um fundamento que eles estão procurando, já que o Léo nem o Bambu tem aí esse fundamento como principal característica, né, família vascaína? Mas também é um jogador que mal jogou pelo Internacional, né? Jogou aí ao todo 20 partidas. Então você tem o Léo, que jogou bastante no São Paulo, mas também não teve aí boas atuações, grandes atuações, e até mesmo o Mauro Galvão, né? A gente trouxe aqui a opinião dele, o cara, não sou eu que tô falando, é o Mauro Galvão, prefere mais o Léo de lateral do que zagueiro, mas fato que ele deve ser utilizado ali como zagueiro. Então você tem o Léo, Bambu e possivelmente o Kaique Rocha, que mal jogou, né? Então, desses 3 jogadores que podem reforçar o sistema defensivo do Vasco, 2 aí mal jogaram no ano de 2022 e quando atuaram foram muito mal. Isso é uma questão que me preocupa. Você pode trazer esses jogadores aí, tá dentro da análise, a gente tem que confiar nisso, nas escolhas do Barbieri, confiar aí na análise do Paulo Brax, mas eu imaginei do Vasco trazer aí um zagueiro que passe mais confiança, que vem de um grande momento, para falar assim, ó, esse é titular absoluto, é ele e mais um. Mas da maneira que o Vasco está conduzindo aí os nomes que estão surgindo, vai ser um setor do campo que vai me preocupar, família vascaína, não sei vocês. Quero saber aí a opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.